Mas ainda assim, a gente não disse como calcular, né? Tá? Então, a pergunta natural é como calcular. Quer dizer, como calcular? Tem uma resposta super desagradável que é calcula aquele limite se ele existir, né? Que não dá em geral, tá? Então a ideia é fazer a ponte, vamos dizer, uma parte bonita assim, é estabelecer uma conexão entre a área embaixo do gráfico de uma função e a derivada de uma... E o que isso tem a ver com o que a gente já estudou de derivadas, né? Lá no finalzinho daquela primeira aula eu fiz uma observação no caso concreto, né? Se você pegasse a função x², a área embaixo do gráfico tinha a ver com a taxa de variação de uma função que era a função x³ sobre 3, que é aquela que quando eu derivo dá x². Então você tem, naquele momento, quando você percebe isso, você tem uma conexão entre o cálculo de integrais, que representam áreas sobre gráficos, e o cálculo de derivadas, que dá o coeficiente angular da reta tangente, ou que representa a taxa de crescimento de uma certa função. Tá bom? Então, para isso, a gente precisa estudar esse conceito, que é o que a gente vai chamar de primitivas, e vamos ligar isso com o cálculo de áreas através do que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. Tá? Vamos dizer assim, uma primeira versão do termo fundamental do cálculo. Tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa dizer o que é uma primitiva de uma função. Bom, vou pôr aqui de R em R, tá? Mas você vai pensar que a f é uma função que está definida no intervalo aberto. Tá? Pega uma função. O que é uma primitiva? É uma outra função f, tá? Aqui é super importante, tá? Eu vou falar, e vou pedir que vocês prestem muita atenção nisso. É super importante que o domínio da primitiva seja o mesmo domínio que o da função original, tá? Então, se a função está definida no intervalo aberto 0, 1, uma primitiva tem que ser uma função que também esteja definida no mesmo intervalo aberto 0, 1. Se ela está definida em toda a reta real, a primitiva tem que estar definida em toda a reta real. Tá? Uma primitiva de f é uma função fão derivável tal que a derivada dessa função fão é a função f'. Tá? Ou seja, é desderivar a função, se você quiser pensar assim. Descobrir a primitiva de uma função é descobrir qual é a função que quando eu derivo dá a função original. Tá? Então vamos ver uns exemplos. Se você tem f' de x igual a cosseno de x, você sabe me dizer uma primitiva para essa função? Me fala uma função que quando deriva da cosseno. Seno. Então essa é fácil. 2. Vou pegar uma outra bem mais difícil. E elevado a x. Me fala uma função que quando deriva da e elevado a x. Três. X ao quadrado menos 3x. Me fala uma função que quando eu derivo x ao cubo sobre 3 funciona para a primeira parcela. E agora? 3 meios de x quadrado mais 7, pode ser? Mais 9, mais
menos 15, mais raiz de π, né? Também é primitiva. Legal. Vamos pensar então, já que está todo mundo adivinhando todas. Seno de x vezes cosseno de x. Alguém consegue adivinhar uma primitiva? O que eu derivo para dar isso aqui? Você consegue, não sei se está muito precoce, mas não sei se você percebe que a derivada desse aqui é esse, né? E quando que você multiplica uma derivada por uma coisa, você deriva uma coisa e multiplica pela derivada do outro. É tipo uma regra da cadeia, né? Então, deve ser alguma função composta que quando eu derivo, dá isso, né? Em geral, o que produz como resultado da derivação produtos é a regra da cadeia. Tá certo? Então, o que você acha que faz sentido derivar para que sobre um seno vezes cosseno? Deve ser alguma coisa composta com seno, né? Porque quando eu derivar, vai aparecer a derivada do seno multiplicando com esse cara. Então, o que é isso? Para ficar só seno e ser uma composta é porque devia ser um seno elevado ao quadrado, tá? Então, a gente está chutando aqui, né? Então, seno ao quadrado de x sobre 2, né? Porque quando eu derivar o tombo 2, mata, vai ficar seno vezes a derivada do de dentro, deu cosseno, tá? Então, esse cara aqui, menos raiz de π, por exemplo, é uma primitiva, tá? Então, dá para algumas, você chutar e acertar. Boa parte da semana que vem, das aulas da semana que vem, vai ser desenvolver técnicas para descobrir quem são primitivas. Por quê? Porque isso vai te ajudar a calcular áreas embaixo de gráficos. Tá? O que a gente pode dizer a respeito de duas primitivas de uma mesma função? Então, vamos botar isso com uma óbice. Tá? Se fão e gzão são primitivas de uma mesma finho, o que eu posso dizer? O que dá para dizer a respeito de f e g? Se as duas são primitivas de uma mesma função, o que isso quer dizer? Que f' é igual a f e g' também é igual a f. Tá certo? Portanto, fão e gzão são duas funções que têm a mesma derivada. O que a gente pode dizer a respeito de duas funções que têm a mesma derivada? Isso, ou seja, isso, e portanto a função fão menos gzão é uma função cuja derivada é zero. O que o teorema do valor médio dizia para a gente? Que toda função que tem derivada zero no intervalo é constante nesse intervalo. Tá bom? Então isso implica que f menos g é uma constante, portanto, f é g de x mais uma constante. Ou seja, é uma coisa que a gente já experimentou ali, né? Duas primitivas. Quantas primitivas tem uma função? Se ela tiver alguma primitiva, se você achou uma, você já achou infinitas. Porque basta somar qualquer constante. Tá bom? Duas funções que diferem por uma constante são primitivas, deriváveis são primitivas de uma mesma função e vice-versa. Tá bom? Então, se você achar uma primitiva e seu colega achar outra, pode ser que os dois tenham acertado, porque elas podem diferir por uma constante. E o pior, né? Isso não quer dizer que ela vai estar sempre assim, né? Porque às vezes você usa um método para calcular primitiva, seu colega usa outro, vocês vão produzir, em princípio, duas fórmulas completamente diferentes, mas que se os dois acertaram, o que você sabe? Que as duas representam a mesma função, a menos de somar uma constante. Então, isso é uma coisa engraçada, quer dizer, se você calcula primitivas via métodos diferentes, você começa a obter igualdades estranhas, assim, não intuitivas, entre funções. Tá? A gente pode explorar isso no momento mais oportuno, tá bom? Então,
pergunta natural que a gente não consegue responder ainda, eu vou enunciar agora e depois a gente prova isso. Quando que uma função tem primitiva? Né? Quando que ela é integrável, a gente viu que ela não pode ser muito descontínua. Quando que ela tem primitiva, também é uma pergunta difícil de responder, mas com certeza a gente pode afirmar que toda função contínua tem primitiva. O que é, de um certo ponto de vista, um alívio e do outro ponto de vista um desespero, né? Por que que é um alívio? Porque se alguém te dá uma função contínua, você vê lá a função contínua, você fala, ah, tem primitiva. Qual que é o momento de desespero que vem logo depois? Se tem, eu quero achar. E nem sempre você consegue. A gente prova que a primitiva existe, mas nem sempre é possível escrever ela, tá? Então, uma coisa que é interessante, por exemplo, você vai gastar um tempão e não vai conseguir descobrir uma função cuja derivada seja e elevado a menos x quadrado, por exemplo. Qual é a função que quando eu derivo dá isso? Eu sei que existe uma função porque isso aqui é contínuo, então tem primitiva. Você vai tentar escrever? Não dá para a gente mostrar, mas você consegue mostrar que é possível mostrar, né? Não dá para fazer agora, que é impossível você escrever uma fórmula que quando deriva dá isso aqui, de modo que nessa fórmula só tem as funções que a gente conhece. Exponencial, logarítmica, trigonométrica, etc, etc. Tá? Então, existe uma primitiva? Existe. Qual é? Não sei escrever. E a parte chata disso é que essa função é uma função super importante para as aplicações práticas, né? Então, é muito interessante você saber calcular áreas sob o gráfico de funções desse tipo. E o que a gente vai fazer é relacionar áreas sob funções com primitivas. Isso é o teorema fundamental do cálculo. Então, para uma das funções mais importantes, você já não consegue fazer isso algebricamente. Então, você apela para métodos numéricos para estimar essa integral e tem tabelas de valores. Se você olhar em qualquer livro de estatística, no final tem uma tabela com os valores das integrais de uma função desse tipo aqui, porque é importante, tá? Então, isso aqui a gente vai provar depois, tá? Na aula que vem, no máximo. E vamos tentar escrever o teorema fundamental do cálculo hoje, para já conseguir fazer alguns exercícios da lista, né? Como é que nós estamos de tempo? 10 minutos, ótimo. Tá, então essa é a primeira versão do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, seja f definida no intervalo AB, tá? Chegando em R, contínua. Bom, não precisa ser contínua, vamos pôr integrável. Então, sejam isso e f de R em R uma primitiva de f' definida num intervalo aberto contendo AB. Tá, por que eu estou falando isso? Porque a gente não definiu o que é derivar no intervalo fechado, tá? Então, Fão é uma primitiva de F'. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu derivar Fão é igual a F', eu estou pedindo que isso aconteça em todos os pontos desse intervalo. Só que para calcular a derivada do Fão, eu preciso derivar no intervalo aberto. Então, eu estou pedindo que Fão esteja definida no intervalo um pouquinho maior do que o intervalo AB, aberto, tá bom? Para poder calcular a derivada. Uma vez feito isso, a gente tem a fórmula mágica. Como é que se faz para calcular isso aqui? É simplesmente
Fão de B menos Fão de A. Perfeito. Tá bom? Ou seja, calcular integrais, que são o quê? Calcular áreas embaixo do gráfico está extremamente relacionado com o cálculo de primitivas, que tem a ver com derivadas, né? Então, tem que tomar um cuidado. Dizer que a integral de x² é x ao cubo sobre 3 é uma coisa perigosa. X ao cubo sobre 3 é a primitiva de x ao quadrado. A integral de x ao quadrado precisa ser dada no intervalo. Quanto que é a integral de x ao quadrado no intervalo 0, 1? É um número. Que número é esse? A área embaixo do gráfico. E como que eu calculo esse número? Pego a primitiva da função f' e calculo nos extremos. Tá? Então dá pra gente... Quer dizer, aquela coisa super complicada, que era um limite das somas de Riemann, etc., eu consigo trocar pelo quê? Eu consigo trocar pelo cálculo de uma primitiva. Então, qual que é o plano? Para calcular integrais, a gente precisa saber calcular primitivas. Tudo bem? Esse aqui é um teorema que a demonstração é relativamente simples. Dá para a gente fazer nesse pedacinho da lousa aqui, eu acho. Tá? Eu vou calcular isso aqui e vou partir disso aqui para tentar chegar nessa integral, tá bom? Então, o que a gente faz? Pega P, uma partição, vamos dizer assim, indo de 0 até n, uma partição do intervalo AB, tá bom? Vê se você deixa eu escrever isso aqui desse jeito. Fão de B menos Fão de A. Quem que é o B na partição? É o f de Tn, não é? Porque o último ponto da partição é sempre o extremo direito do intervalo. E o primeiro é o T0, tá certo? O que dá para fazer? Eu posso somar e subtrair o mesmo termo aqui dentro de um jeito mágico, que é o seguinte. Eu posso escrever f de Tn, eu vou subtrair o Fão calculado no penúltimo cara da partição, para não estragar, eu somo ele de volta. Tudo bem? Subtraio o anterior, que é o Fão de Tn menos 2, e somo. E aí, lá no final, então vai ter uma reticências aqui, eu vou ter no final o quê? Mais Fão de T0 menos mais Fão de T1 menos Fão de... menos f de T1 mais f de T1 menos f de T0. Tudo bem? O que eu estou fazendo é somar e subtrair a mesma parcela no miolo. O que é isso? Se eu quiser sintetizar um pouquinho isso é a soma para i indo de 0 até n de Fão de Ti, vamos pôr 1. Fão de Ti menos Fão de Ti menos 1. Tá bom? Justo? Agora, o que é... Lembra do teorema do valor médio? O que é o Fão de Ti menos... Vamos escrever genérico. Fão de x menos Fão de y, pelo TVM, como é que era? Eu dividia isso por x menos y, tá certo? Isso era igual ao Fão' de um certo C, um ponto entre x e y. Quem é o Fão'? Fão é uma primitiva da F', né? Então, a derivada é isso aqui. Tá certo? Então, esse cara, eu posso trocar simplesmente pelo quê? Soma para i indo de 1 até n, do F' de um certo CI, que é um cara aqui dentro, vezes o tamanho do intervalo. Ti menos 1, ou seja, delta de Ti. E o que é isso aqui? Não é uma soma, é uma soma de Riemann da função f, relativa à partição P original, baseado na escolha dos CIs. Quais são os CIs? Fui eu que escolhi? Não, quem escolheu foi o TVM para mim, né? Esses CIs vieram do TVM, tá bom? Então, o teorema do valor médio em cada parcela dessa soma me produz um CI. Então, eu tenho que
Essa soma de Riemann, que vem do teorema do valor médio, é igual a f1 de B menos f1 de A. Tá certo? Eu sei que a função f é integrável. Se a função f é integrável, o que isso me garante? Que todas as somas de Riemann, quando eu tomar o limite, vai convergir para o valor da integral. Então, se eu tomar o limite com a norma da partição tendendo para zero desse cara, eu tenho certeza que ele vai convergir para a integral? Porque se ela é integrável, qualquer que seja a partição e qualquer que seja a escolha, vai tender para o valor, para a integral de A até B de f de x. Certo? Essa é uma das possíveis. Se eu tomar esse limite, se eu tomar o limite disso aqui com a norma da partição tendendo para zero, vai para quanto? Tem que convergir para a integral, porque a integral existe. Então esse cara converge para a integral. Isso aqui converge para quanto? É constante. Então se você tomar o limite dos dois lados, o limite com a norma da partição tendendo para zero disso aqui é quanto? Ele mesmo, porque é um número constante. E o limite da norma da partição tendendo para zero disso aqui é quanto? A integral. Então a integral é igual a f de B menos f de A. Então você pode escrever fazendo norma de P tender para zero, temos o lado esquerdo da expressão é constante e o lado direito converge para a integral. Então, se ele é constante, o limite é ele mesmo. E o lado direito converge para a integral. Tá bom? Então, está aí uma demonstração facinha do teorema fundamental do cálculo. Como é que a gente usa? A gente pode usar para calcular qualquer área que a gente sabe calcular primitivas de funções. Então, exemplos. Vou fazer só um, tá? A gente para. Como é que você faz isso? Um exemplo bem inocente. O que a gente tem ali? Nosso f de x é x ao quadrado. O que eu preciso? De uma f1 de x. Qual que você quer? Você sabe achar uma? X ao cubo sobre 3. Você sabe achar outras? Infinitas. Qualquer uma mais uma constante. Então, o que o teorema fundamental do cálculo está dizendo para a gente? Que a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx é f1 de 1 menos f1 de 0, ou seja, 1/3 menos 0. 1/3. Tá bom? Tudo que você conseguir descobrir a primitiva, você sabe calcular a integral desse jeito. Pergunta, se eu tivesse usado outra primitiva, ia mudar o resultado? Você acha que sim, né? Como é que seria qualquer outra primitiva? Seria mais uma constante aqui? Então, o que ia virar isso aqui? Ia ficar 1/3 mais k menos o valor da função no zero. Tá? Então, independente da primitiva que você encontrar, como você sabe que quaisquer duas primitivas diferem por uma constante, independente da primitiva escolhida, o resultado é sempre o mesmo. Tá bom? Então você pode calcular, sei lá, por exemplo, a integral de menos π sobre 2. Eu vou deixar dois bobinhos, não tão bobinhos assim. Então a gente faz depois. Esse aqui é o primeiro. Então, para a aula que vem, vamos calcular a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno de x dx. Tá? Vamos tentar calcular a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do seno de x dx. E esse aqui é bem legal. Vamos calcular a integral de 1 até a de 1 sobre x dx. Tá bom? Então, eu acho que a gente não está mais com tempo, não. Tem 1 minuto, deixa. A gente calcula esses, vocês fazem esses para sexta-feira, e a gente confere o que deu para fazer. E a partir da aula que vem, o que a gente vai fazer? Técnicas para descobrir primitivas de funções. Ou seja, como desfazer a derivada. E basicamente a estratégia é a seguinte: o que a gente sabe de derivar?
regra da cadeia, regra do produto, vai. Produto e cadeia. Então a gente tem que ter alguma técnica que desfaça a regra do produto, chama integração por partes, e uma regra que desfaça a regra da cadeia, que é mudança de variável na integral, tá bom? A gente começa a partir disso na aula que vem, e esses 3 vocês já conseguem fazer, e da lista 3 eu acho que já dá para fazer a primeira parte, com certeza, tá bom? Porque essa foi uma crítica, né, na avaliação. Ficou muito tempo teoria sem fazer exercício, então agora já dá. Primeira aula, primeira página da lista. Tá bom? Então até sexta. Obrigado.